Mas acho que muitos de nós, acho que sobretudo naquela época mais cowboy, mais heróica, teve muita generosidade de muita gente ao mesmo tempo. Uma das razões de eu começar esse projeto todo, um pouco por causa disso. Cara, porque, todo mundo se ajudou, todo mundo, o Michel ajudou, o Fernando ajudou não sei quem, o Índio ajudou não sei quem. Então, para fazer essa coisa acontecer, você podia imaginar há 15 anos, há 18 anos atrás? Jamais. Nem a pau, Juvenal. O Ibope acabou de lançar uma pesquisa dizendo que o brasileiro é digitalmente maduro. Lembra quando a gente ficava assim, cara, eu preciso fazer uma apresentação, quantos milhões de pessoas estão conectadas? São 2 milhões já? São 3 milhões? Uma definição total sobre a rede. Lembra disso? O que eu acho muito legal e falo para os jovens hoje, eu falo assim, cara, a facilidade de aceleração, de literatura, Sim. a facilidade de conhecimento, de erro, de dinheiro, né? Apesar do Brasil a gente ter um limitador sobre quanto se investe em inovação, é infinitamente melhor. Foi muito mais difícil lá atrás, eu me sinto super orgulhoso, né? Se desse errado qualquer coisa em dia, eu teria ficado realmente orgulhoso do que nós fizemos, né? Assim, aquela coisa de realmente... Agora, conta uma coisa, isso é uma coisa que, imagina, eu estou pensando lá atrás, aqueles HTML feito na unha, o cara lá devia estar usando alguma ferramenta qualquer. Aí você encarou, bom, primeira bolha, tudo bem. Aí vem na sequência vem essa parte do 2.0, que acho que vocês tiraram de letra pela natureza de vocês. Né? Mas aí depois vem a questão toda de Google, mas acho que deve ter sido favorável a vocês também. E depois os Facebooks da vida. Assim, como é que vocês... Assim, o chão tremeu, o chão não tremeu, como é que vocês se adaptaram? Porque, hoje... Cada hora é uma coisa, René. Cada hora é uma coisa. E um dia que a Microsoft, a MSN decidiu fechar o Messenger. Puta, eu lembro. O Messenger já foi o espaço mais valioso publicitário da internet. Era o fantástico da internet, era o fantástico. Não existe mais. Tinha fila para se Então, assim, eu acho que tudo ele é parte de um negócio. Sim. É muito importante você saber, você enfincar as suas estacas de forma sólida. Né? O que eu entrego cada vez mais para o usuário é uma experiência sobre a paixão dele nesse tema. Por qual device? Esse é um desafio meu. Uma hora vai ser TV, outra hora vai ser mobile e tal. Mobile para nós, esse papo de falar mobile first, quem está falando mobile first esse ano ou ano passado já está ferrado. 54% dos acessos de CyberCookie já são mobile. Mais da metade. Cresce muito durante as horas ou de compra do seu produto que está no supermercado, que você está consultando a receita, ou quando você está fazendo. CyberCookie fez uma ferramenta chamada, uma parte da interface dele chamada Kitchen View, que é quando você coloca na horizontal o seu telefone celular, ele tira todo o ruído da interface, deixa as letras grandes, como se fosse um livro de receita. Do ponto de vista de solução, isso é uma coisa simples, mas do ponto de vista de visão inovadora de como aplicar a receita no mobile, é gênio. A WPP mostrou em Cannes no ano passado como uma prática de uso do celular participando da vida da pessoa, esse case nosso do Kitchen View. Tá brincando, a WPP mostrou que não sabia. Num seminário de mobile que foi feito. Então, assim, gênio. Essa coisa para nós é o nosso reino, né? Vai vir Facebook, vai vir, cada hora vai vir uma coisa. Eu acho que podem ser oportunidades, podem ser parceiros. Nós temos coisa com Google, nós temos coisas com Microsoft, a gente pode ter coisa com Facebook. O que é extremamente importante é você saber qual é o teu domínio, qual é o teu reino. Claro. E ali naquele reino você fazer a coisa. Tem uma coisa que você foi construindo ao longo do tempo algumas coisas. Uma delas, obviamente, deve ter uma base de receitas que deve ser tipo biblioteca de Babel, deve ser uma loucura. Mas também deve ter essa questão da fidelidade, né? Deve ter gente que é fidelíssima, que colabora. Isso você não troca da noite pro dia, né? Eu acho que tem essa abordagem. Quando o CyberCookie fez 10 anos, a gente fazia muita pesquisa a respeito. Eu falei, gente, parar com esse negócio de pesquisa. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero jantar com 10 usuários do CyberCookie que conheceram nos 2 primeiros anos, no ano 1 e 2, e 5, né, que conheceram no ano 1 e 2, e 5 que conheceram no ano 9 e 10. E nós vamos sentar num jantar, vamos gravar em áudio. Olha que legal. Não vamos, só pra gente relembrar. Claro, eu quero que sente um colaborador, um usuário, E sentamos numa mesa para falar sobre cozinhar, sobre relações afetivas com a receita, sobre
sobre tecnologia, o que gostava no Cybercook, aquela pessoa reclamando para mim da interface, daquela coisa que antigamente era melhor, sabe assim, acho que é muito importante você ter o... Você manteve contato, você foi escutando a tua base. E a gente precisa, né, quer dizer, você escuta através de pesquisa, você escuta através de pesquisa, consulta através do banco de dados, acho que essa é uma grande escuta que a gente tem, uma base tecnológica muito grande para fazer essa mineração. Mas tem aquele negócio do olho no olho, de você entender a aflição do cara. Que legal essa história, né? Que legal. Ainda mais porque você está fazendo uma... Imagina, não é que o tema não só é apaixonante, mas é que o tema por si só é generoso. Você está cozinhando, a mulher está cozinhando, bota um amor danado em cima daquilo, a mulher, o homem, seja o que for, tem muito amor nisso, tem muita doação, e ela vai, né, distribuir isso, vai ser aquela coisa comensal, né? Todo mundo sentado na mesa. Então, é um assunto que não é necessariamente técnico, racional, tal. Cara, tem muita paixão envolvida, porque é a emoção de quem faz, é a emoção na hora de consumir. Você tem mais, é que eu vi os caras mesmo, cara. E tem uma coisa também que eu acho que é muito determinante, que aí é curioso pra gente ver, a gente criou e não perdeu uma mentalidade de engenharia muito grande. Eu não sou engenheiro, mas me considero uma mentalidade de engenheiro. Cara, eu fiz direito. O que eu brinco? Eu não me formei na faculdade. Na vida, tudo que eu fiz direito. Vai escrever. Essa é boa. Então, cara, você fez direito? Não, eu não fiz direito. Entendi. Agora caiu o fiz da piada. Tá bom. Sabe que a minha família inteira é de advogados, né? E aí eu brinco que o banco acadêmico não conseguiu me continuar comigo, e eu fui empreender e aí o que acontece? A mentalidade de engenharia cria uma série de vantagens competitivas para você fazer internet ou fazer uma empresa. Tá. Essa coisa de você olhar que a interface, se ela é virada, ela simplifica, ela cria maior adesão das pessoas, isso é uma mentalidade de engenharia. Então, desde o chefe de cozinha, até a pessoa de projetos, até o cara do código, até o financeiro da empresa tem que ter mentalidade de engenharia. Olha que interessante. Isso é extremamente importante para a concepção. Quando o Vila Mulher, que é o nosso portal de estilo feminino... E você não conhecia? Que outros projetos você tem? A gente tem o Mais Equilíbrio, que fala sobre bem-estar. Tá. A gente tem o Vila Mulher, que é um site de modas, filhos e tal. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre beleza, a gente criou um simulador de maquiagem, corte de cabelo. Isso não é uma coisa com inovação. Tá. Eu poderia ir até os Estados Unidos licenciar um. O que eu ia ter de diferencial? Eu ia ter a cor de fundo. Então, assim, o concorrente X ia ter verde, o outro ia ter tal, e eu ia ter o mesmo produto. Mas a minha mentalidade de engenharia fala assim, se eu tiver 100 mil mulheres simulando, ou 500 mil mulheres simulando, o valor não está no branding só que está acompanhando, uma marca X acompanhando aquele momento de maquiagem. O valor disso está no fato dessas mulheres deixarem dados sobre tendências. Que batom que elas estão aplicando, que maquiagem estão aplicando, e eu criar um dashboard de monitoramento sobre comportamento de maquiagem, sobre comportamento de cabelo. Quem teve uma visão também interessante, parecida com isso, lembra do Flávio Pripos, do Hans Steinberg, com o Fashion Me? Fashion Me. Exatamente. Aliás, hoje eu fui visitar o projeto dele. Você foi no Cubo? Fui. Não é do cacete aquilo, cara? Muito legal. Nossa, muito legal. Fico super feliz. Também, é a cara dele, né? Tive uma reunião lá, com o pessoal do Itaú, já estive lá com o Flávio. É a cara dele aqui, só podia ser ele. E é muito disso, né? Assim, o Flávio ele fez com o negócio da moda também, né? Sim. E a gente vai a todo momento colocando nessa coxa de retalho que é os nossos negócios, a possibilidade da gente dados, informação, interfaces a serviço do consumidor e com real valor para o mercado, que é quem paga a conta. Claro. Eu estava falando sobre essa coisa de a gente ajudar com o sistema que você falava, eu tenho que falar para muita gente, a gente agora tem que fazer uma aceleradora só de negócios. O que acontece? A gente tem que fazer o seguinte, tem um monte de aceleradora tecnológica, um monte de dinheiro sendo gasto nisso, só que a gente não prepara o empreendedor para negócio. O que acontece? Às vezes a gente tem dois moleques geniais, com uma mentalidade de engenharia ou de programação e tal, fantástica, só que daí você dá 3 milhões pro cara e daqui a pouco ele tem que decidir com um investidor financeiro, com o cara, sobre o futuro da empresa, ou sobre o futuro de uma equipe, como formar uma equipe, e ele não evolui nesse lado gestor dele. O que acontece? Comum. Ele começa a tomar decisões equivocadas, porque muitas vezes ele pode ter muito poder ainda dentro da empresa, ainda quanto ele não é muito diluído na participação acionária dele. E a gente não forma esse cara de negócio, não para ele vender, não estou dizendo que ele é o cara que vai sair para vender e tal. Você sabe que é uma coisa curiosa? Porque a experiência que eu tenho com esse mundo é assim, quem é desenvolvedor, o cara sai na frente porque ele sai programando, ponto.
Se eu for um cara de negócio, eu não saio programando porra nenhuma, eu vou precisar contratar um cara. Então o cara sai na frente simplesmente porque ele consegue botar o troço de pé. Sem maldade nessa afirmação. Mas aí, em várias vezes, eu já percebi que o cara às vezes monta uma coisa que é muito interessante, para ele explicar para você para que serve aquilo, já demora meia hora, você já não entende. Aí ele vai explicar a ferramenta, mas não vai explicar o uso. Então você tem razão, é muito comum o cara ser um gênio do ponto de vista técnico, mas ele não tem a menor nem sensibilidade às vezes, né? Acho que às vezes tem que sensibilizar o cara para isso. Cara, você tem que começar a pensar em termos de negócio, você tem que começar a pensar em termos de mercado, porque parece que o cara, não, mas eu sou engenheiro. Eu falo, desculpa, você não é mais um engenheiro agora, você é dono de um negócio, bicho. Você tem razão, cara, esse é um investimento legal. Porque assim, empreendedorismo você tem que formar equipe, você tem que tomar decisão sobre fornecedor. Então uma hora que você tem que interagir com esses assuntos, que eu sempre digo assim, não vão revolucionar o mundo. Você fala, não, o que vai revolucionar o mundo é o meu código, esse aplicativo que eu fiz, tal. Mas no final quem paga a conta é como você gere todos esses pontos. Como uma padaria, como uma Bonier, como a mecânica que está aqui em São Paulo, né? E tem muito dessa arrogância do empreendedor, até porque o empreendedor de tecnologia, de mídia e tal, ele acha que... Porque é glamuroso, né? Claro, hoje tem gente alimentando esse glamour, tem gente criando assim, mas eu acho que as pessoas precisam voltar às essências que empreender em tecnologia ou em moda é mais um negócio. É negócio, o negócio tem que durar. Que nem o teu caso, cara. Você montou uma empresa, você não é uma startup, é uma empresa. Você é um empresário. Nem sei se eu coloco você como empreendedor ou empresário. É um empresário. Eu sempre brinco assim, qual a diferença do empresário para o empreendedor? Né? Porque daí eu brincava assim, o empresário parece que é da década de 80, o empresário é aquele cara com um chapéu, uma cartola, fumando charuto. Ele é um cara que não paga imposto, né? É um cara que maltrata... E o empreendedor é um cara bonzinho, né? Que anda de camiseta, tal, né? Assim, eu sempre falo, eu sou empresário, empreendedor. O fato é que, na verdade, o empresário, o empreendedor é aquele cara que move o mundo correndo os riscos. Eu acho que isso é um risco para a vida dele, porque muitas vezes é um genial e podia ter uma carreira corporativa fantástica. Às vezes ganhar mais dinheiro, ter mais liquidez, ou ter liquidez mais rápido. Plano de saúde, sei lá. E o cara que ele se excita pela possibilidade de construir história. Eu acho que essa é... Excelente. Mas é a história que vai estar no livro, é a história que vai mudar. Não é. Pode ser isso, acho que o Brasil teve, Marcos Reitresch, Romero Rodrigues, teve gente... Paulo Humber, tem um monte de Marcelo Santiago, teve gente que fez muita coisa bacana e ao seu modo criaram empresas ou militaram empresas que fizeram muita coisa bacana. Acho o Luiz Frias um cara fantástico, ele conseguiu fazer um turnaround numa empresa como o Grupo Folha, que dependia de gráfico e jornal. Eu olho para o Luiz, que foi acionista nosso, e falo, esse cara é um cara de uma família... Contato, acho que o que acontece é que a tecnologia e o mundo digital ele colocou um holofote diferente, com uma barreira de entrada menor, né? Sim. Vamos pensar o seguinte, hoje aqui na tua rua pode ter um garoto aí pensando num aplicativo. Hoje eu acabei de ver, eu até compartilhei, um garoto de 19 anos, o cara está desenvolvendo um processador, ele quer concorrer com a Intel, só isso. Que reduz o consumo de energia para, 20 vezes menos energia o processador. O cara tem 19 anos. Na verdade, aquele cara, acho que é do eBay, o Peter Thiel, ele tinha feito uma oferta, garoto talentoso, eu te dou uma grana para você sair da faculdade, né, e vir trabalhar. Tal. Ele largou a faculdade, dropou off. Cara, ele está fazendo uma revolução em chip de computador com 19 anos. É isso aí. Eu falei, cara, eu estou com 50, eu não revolucionei nada. E a gente tem hoje o intraempreendedorismo com muita gente jovem também nas empresas, que de repente não vai correr esse risco nessa altura, mas que tem uma postura diferente em relação ao trabalho. Até por isso o empresário ou o empreendedor ele também tem que inverter o pensamento dele sobre qual da relação capital e trabalho, porque senão ele não sustenta mais o negócio dele. A gente tem hoje uma geração muito mais impaciente. Eu tenho alguns amigos que falam assim, chega o estagiário lá, o cara ainda não está fazendo estágio, tem uma possibilidade dele um dia estar dentro do quadro de funcionários até. O cara chega já negociando com ele, que é o preço da empresa. Eu falo, não, mas peraí, gente, antes disso eu tenho
vice de muita calma nessa hora. Mas o cara, ele tenta se justificar, ele tenta se valorizar, né? Quer dizer, vamos pensar na empresa tradicional, as barreiras, né, de acesso. Essa expectativa que eu fico imaginando como é que deve ser, né? Eu tenho um amigo que até trabalha aqui perto. Ele virou jurista. Esse fez direito mesmo. Eu não fiz nada de direito. Mas ele fez direito. E aí virou jurista e tal. Ele contou, no meu tempo, na São Francisco, se você fosse fazer estágio com professor, era um privilégio, era uma honra. Você fez, eu vou estagiar no... Ele falou, eu sou um professor de lá agora, chamei um estagiário aqui, o cara perguntou onde é que ele podia parar o carro, se tinha qual era o vale-refeição. E eu falei, a coisa mudou. É difícil gerar. Quem dá aula, né? Imagina, numa graduação normal, eu dou muita palestra em faculdade e tal, converso muito com o estudante. Eu fico pensando assim, o cara fica ouvindo o professor dele, que tem muitas vezes uma grade estipulada pelo MEC, que é uma autarquia burocrata, governamental, como qualquer uma dessas autarquias. Ele fica pensando, o que eu aprendi no YouTube, nas últimas conferências que eu assisti, muito mais do que essa aula. Não pelo desmérito do professor, porque eu acho que ser professor ainda mais no Brasil é uma glória benegada para muito deles, né? Mas o fato é que a velocidade da informação e da atualização da informação... Eu vou te contar que sabe que uma das razões para eu nunca ter voltado para a academia, eu me graduei lá, eu fiz um pouco de engenharia, me graduei em rádio e TV. Uma das razões, eu falei, cara, eu vou voltar para a academia, vai ser aquela coisa rançosa, vou ter que seguir todos os rituais, pagar todo o mico. Eu acho que se eu ficar aqui vendo um TED por dia, eu acho que eu estou aprendendo. Na verdade é preconceito meu, mas é que dá essa preguiça. No Vale do Silício eu ouvi uma coisa assim, falou assim, cara, eu fui na Global Innovation Summit, que é um summit muito bacana, que organiza a Semana Global de Inovação. Tive muitas oportunidades no pré-preparo da conferência, de conhecer muita gente, tal, através de um turco que estava lá e me introduziu ao grupo que organizava. E aí, assim, eles colocam você numa mesa, você tem um time, né? Então você assiste todas as palestras e desenvolve uma série de atividades que é proposto no Summit. Então tinha lá uma mulher que era presidente de um center de yoga em Chicago, tinha um professor de Berkeley, tinha um professor de Stanford, tinha um cara que era gerente de uma aceleradora na Eslovênia. Nossa! Então tinha um grupo, né? E eu no Brasil, e eu de empreendedor no Brasil. Então um grupo bem heterogêneo e tal. E eu vejo que a inovação, essa discussão que a gente tem sobre academia, sobre como a gente vê pela diferença dos acadêmicos e da mentalidade de quem empreende, de quem faz coisas alternativas e tal, ela é muito diferente, né? Quer dizer, o dinamismo que tem exigido o aprendizado formal. E lá eu ouvi uma coisa muito bacana. Esse summit é maravilhoso, parte deles você podia ter visto numa gravação pirata, uma gravação oficial pela internet afora, mas muito mais do que isso, você tem que estar preocupado que o Snapchat, por exemplo, que até então, naquele momento o Google estava fazendo, o Facebook estava fazendo uma oferta de 1 bilhão que eles negaram, e o Google dobrando para 2 bilhões que eles negaram. E ele falou, você tem que estar preocupado com o fato que tem mais ou menos uns 40 engenheiros só em Snapchat, 38 engenheiros, era um número ridículo, e que 22 deles, antes de trabalhar para o Snapchat, o único trabalho tinha sido um summer job. Uau! E talvez se você seguir 5 desses caras, segue o Instagram deles, segue o YouTube deles, segue para ver quem ele favoritou, ver que livro ele está lendo, talvez você aprenda mais tentando encontrar a sequência lógica de aprendizado desse cara, que está colocando lá uma feature na aplicação, na engenharia e tal, do que vindo até aqui, olhando o speaker mais cultuado e tal. O que eu me, assim, isso é curioso, né? As lembranças mais saudosas que eu tenho, aliás, teve uma vez um painel, me chamaram para um painel num evento da Vivo, não sei se foi na Campus Party, botava eu e acho que o Gil Jardel. Aí uma mocinha lá levantou a mão da plateia e falou, olha, eu não sei para que se eu faço uma faculdade ou se eu não faço uma faculdade e tal. E aí eu não lembro muito bem o que o Gil respondeu, eu falei o seguinte, olha, vou ser muito franco com você, faça, porque a experiência de você, não é tanto o curso, não é tanto o currículo, não é tanto a grade, mas a experiência de você estar no ambiente universitário, de você escolher um bom professor, né, de você ter um mestre,
Isso, cara, é a coisa. Eu lembro com saudade de bons professores, eu lembro com saudade de bons trabalhos. Isso ficar sozinho em casa clicando não se compara. Eu acho que a riqueza do contato, às vezes o cara fala uma coisa que não tem nada a ver com a matéria que muda a sua vida. Até um amigo, às vezes, uma amizade que vira... um corredor, você chama um cara no corredor... Que vai mudar a sua vida. Eu acho comentário que ele faz no trabalho que você fez, um esporro que você toma. Você tem que estar aberto a isso, né? É legal a gente ver que a gente está toda hora aprendendo, ter humildade, né? A gente vive numa vida online que parece assim, que vai me surpreender? Eu tenho tanta coisa para surpreender, a astronomia te surpreende. Até o cara lá em Plutão. Quer dizer, a medicina te surpreende, os aplicativos te surpreendem. Uma hora você olha e fala assim, nossa, isso existe, isso facilita a minha vida, isso muda a minha vida, né? O que é importante é a gente não fazer nada definitivo pra gente. Assim, isso aqui é definitivo, na cápsula que eu entrei. Mas sabe o que eu acho que é o mais legal, cara? Você tem 18 anos de história, atravessando todas os tumultos, tempestades tecnológicas de plataforma e tal, mas o cerne mesmo do teu trabalho é uma experiência daquelas de sentar em volta do fogo há 10 mil anos atrás. Que é uma experiência humana, né? Que assim, sabe o que isso me faz lembrar? Eu estava vendo um documentário, até para ver se eu te mando depois. É um documentário sobre a Kodak, que fazia filme. Eles tinham praticamente uma cidade inteira, aquela cidade Kodak e tal, e que hoje foi pro saco e tal. Então eram prédios gigantes, estão vazios. Aí um dos caras que trabalhava na Kodak, ele foi contratado por uma das empresas que alugou um galpão. A empresa que alugou o galpão faz ketchup. E falou, olha, veja só que ironia, né? Eu trabalhava na Kodak, agora eu faço ketchup. Ele falou, bom, mas a vantagem é que pelo menos ninguém vai digitalizar comida. Porque, cara, é isso, comer, esse universo inteiro é analógico, é humano, é profundo, isso não tem nada que substitua. Eu vi determinados e-commerces sendo criados na Califórnia que estão, por exemplo, ameaçando o modelo de negócio da Gap, coisas pequenas. A Gap, né? Vamos colocar um paralelo com ela no Brasil, uma moda básica que tem para americano, com preços bem ok e tal. E aí você tem o jovem comprando bermuda, e o que eles fazem, por exemplo? Eles têm um embaixador nas universidades, nos colleges. Esse cara que é embaixador, ele vem para um summit anual da marca, que é uma marca que faz só bermuda de e-commerce, e ele ajuda a fazer a próxima coleção dele. Isso. E depois ele vira um embaixador na universidade e aquilo vai formando o que Michel Maffezoli, que é um cara, não sei se você conhece. Não. É um sociólogo da Sorbonne que fala que é as tribos. Ok. O que é? Cara, eu conheci esse cara, eu pirei nesse cara, Michel Maffezoli. Tava procurando. Esse cara é fantástico. Ele é um cara que... ele tem a tese sobre um livro dele, que é o mais conhecido, é O Mundo das Tribos, que pra mim antevém o que é a rede social hoje. Sim, ele estudou um movimento punk inglês, quer dizer, aquela coisa acadêmica, europeia e tal, e que você lê o livro, você fala, as redes sociais estavam previstas por esse cara, como eles ocorreram hoje, né? Quer dizer, aquele cluster de interesses, né, as comunidades... A gente funciona, E aí você olha a moda e fala assim, pô, lógico, esse cara vai superar a Gap? Não, a Gap tem não sei quantos, mas assim, ele vai criar um novo modelo de negócio que se 52 criarem, a gente vai ter micro gaps incomodando, e não vão ser empresas globais com não sei quantos produtos, não, mas vão ser empresas que vão ter nichos de mercado com o reino deles. Sabe que você tocou num ponto interessante, que é uma coisa que me intriga um pouco às vezes, você deve ter uma visão melhor que a minha. Que lá atrás, acho que quando você começou tal, e todos nós começamos, acho que tinha uma perspectiva assim de que se a coisa mais plural, exuberante, rica do mundo tal, ia ter espaço para todo mundo, ia ser aquela fartura tal. Mas a gente percebe que uma super concentração de alguns anos para cá, né? Concentrou para cacete. O Google concentrou, o Facebook concentrou, e a questão e é isso, eu me pergunto e te pergunto também, se isso dificulta a vida de quem quer trabalhar com nicho ou facilita? Eu acho que qualquer concentração econômica não ajuda os negócios que são satélites disso, e também eu acredito que ele ajuda pouco o desenvolvimento da economia e da tecnologia. É muito dinheiro. Vamos pensar que por muito menos a Microsoft há 20 anos atrás foi completamente retalhada. Isso. Em diversos mercados, em diversas linhas de produto. Isso é verdade.
E hoje algumas empresas detêm algumas concentrações. Não estou falando sobre monopólio, eu não sou jurista, não sou. Claro. Eu só falo sobre o ponto de vista da observação de negócios, né? Então, mas a gente tem cada vez um mundo mais concentrado em algumas marcas. Monopólio é uma coisa diferente. Talvez até a lei de monopólio precisava. Eu sou super a favor do governo ter cada vez menos interferência, Concordo. mas eu gosto de que a gente tenha uma regulação assistida. Concordo. Mesmo que autoassistida, né, pelo grupo de alguma maneira, né, controlar essa história. Porque eu fico pensando hoje assim, sei lá, quando eu andei circulando bastante, conversando bastante e tal, a impressão que eu tenho é que de uns tempos para cá a vida ficou muito mais difícil para quem era médio. Quem era nem que funcionário, mas quem era um veículo médio, não sei o que médio. É que o teu é especializado, então acho que ele segue bem, mas quem era mesmo? Os portais, a Terra, UOL, MSN e tal. A vida ficou tão complicada, parece que não tem mais oxigênio para ninguém. Gozado isso? Aqui o Brasil tem uma característica muito diferente, até que a gente... por exemplo, aqui os verticais como nós, especializados, eles sempre ficaram debaixo de portais e com uma grande dependência dos portais. Tá. Vamos colocar que a Emídia, a empresa por trás dos meus produtos, que é a nossa companhia, ela é uma Walker, que fez o Gizmodo, que tem uma série, tem Jezebel, que é o feminino deles e tal. Nos Estados Unidos tem muitos verticais como a Walker. A gente tem feminina, a gente tem sobrecarga, a gente tem muitos grupos nichados. No Brasil, eles ficaram... Eu tenho um time comercial, tenho um time de engenharia, tenho um time de criação. Quer dizer, é uma operação que você tem que botar dinheiro e fazer dinheiro para isso. A gente teve preguiça para desenvolver isso, né? Quer dizer, nós temos poucos verticais. E a gente perdeu muitas oportunidades ao longo dessa história, né? Quer dizer, esses verticais perderam para os portais que dominaram muito isso daqui. Tem razão. Quando vieram os big players, esses caras globais, com um grande aporte de tecnologia, que eu acho que criam diferenciais competitivos e muito dinheiro também para errar, eles sufocaram realmente aquele modelo, que era um modelo talvez mais fácil. Eu não digo que eles hoje, não sei qual a situação deles, não estou dentro da contabilidade dele, mas sei de que realmente passa por um momento de grande transformação. Mas é porque eles foram replicadores de informação e licenciadores de tecnologia. Entendi, né? Dizer, interessante. No nosso caso, a gente criou nichos, a gente batalhou por esses nichos, temos um hiperconhecimento. Isso não dá para replicar, você tem então razão. Isso não se perde. Então eu, na verdade, hoje se você falar assim, você é mais estimulador do ecossistema ou do universo vertical? Eu sou mais ainda do universo vertical. Acho que tem muita oportunidade. Olha que interessante. Hoje eu vejo no ecossistema de blogueiros ou de vloggers uma grande oportunidade de replicar uma outra coisa que não é Cybercook, que não é NetLink, qualquer vertical que você fez, mas que é uma nova história sobre uma interface de comunicação ou de tecnologia nichada num assunto. E para te falar uma coisa que eu ouvi, eu fui em Santa Mônica num negócio chamado Oasis Summit, que antigamente se chamava Montgomery Summit, que é um VC de Santa Mônica super ovacionado e tal, e mudou o nome do summit dele. E lá eu vi num painel que era um dos últimos, que um cara do New York Times estava moderando com 3 VCs, e eu cheguei atrasado, os caras estavam falando sobre vídeo digital. E aí você não era um dos VCs mais conhecidos, tal, aí você vai olhar quem é o cara, os caras estavam falando sobre o vídeo, o cara virou e falou assim, fez uma declaração bem corajosa, dizendo que o broadcast, quer dizer, o que a gente vê de TV, será concentrado em 2 nichos. News, porque uma certa credibilidade, um certo investimento em coisas, e eventos esportivos, porque o custo ainda de licenciamento dos eventos esportivos, que toda a cadeia de entretenimento, reality e tal, estaria nos produtores independentes. Dentro do Vevo, do YouTube, tá falando, nossa, que esse cara é exagerado, né, falando isso. Depois eu fui buscar qual era a posição dele, para ele, né, onde ele tinha investido. Ele tinha investido simplesmente no The Makers Studios, que depois de um mês foi vendido para a Disney por $1 bilhão, que no final é uma rede, né, não uma rede, né, porque eles são um estúdio, eles curam, eles roteirizam produtores independentes e botam no YouTube e monetiza através de... tem algumas pessoas aqui fazendo esse caminho. Um dos caras que eu conversei, que foi divertidíssimo, é o George Benson. Você conhece o George Benson? Não. Cara, depois você assiste a história dele e tal. Ele está seguindo um caminho parecido com esse também, de investir nisso.
Então você vê, é uma coisa diferente, é o vertical repetido numa outra pegada, com outro dinheiro, com uma outra necessidade, mas assim, é uma história. Muitas vezes ele vai fazer uma grande história de uma audiência com 3 pessoas, uma câmera, e ele vai criar, ele vai ser protagonista no negócio de audiovisual. A magia disso é muito legal, né, cara? Eu acho que agora, ele vai ser a Globo, vai ser o SBT, nós não estamos discutindo isso. Esse mundo é engraçado porque a gente fica tomando como padrão de sucesso coisas que já não são mais sucesso, né? Você vai ser a nova Rede Globo, desculpa, eu não sei se eu quero ser exatamente, os caras não estão numa posição muito confortável. Eu acho que a gente tem que começar a repensar, inclusive, o que é um padrão de sucesso, o que é estar bem. Aí volta para aquela questão do work-life balance, possa você em Santos, correndo na praia. O que é estar bem? Você trocava isso por alguma outra coisa ou não? Hoje cada vez mais eu tenho 42 anos pensando em como que eu vou ajudar a minha vida a ter mais qualidade e como eu vou proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas que fazem esse projeto ser um êxito e inspirar muita gente. Acho que isso que é riqueza mesmo, né, cara? Riqueza é isso, não é necessariamente grana, né? Eu penso em São Paulo, por exemplo, a gente eu tenho uma crítica, assim, eu adoro São Paulo, vim daqui e tal, mas é uma coisa muito assim, por exemplo, o paulistano ele tem super orgulho de falar que trabalha 12, 11 horas, e na nossa indústria é bacana, né? Saiu ontem, varei à noite. As pessoas ficam trabalhando 11 horas simplesmente porque o trânsito é terrível, elas não conseguem ir de transporte público. E aí a minha pergunta é se depois de 18 anos trabalhando de 10 a 11 horas, quanto você tem de produtividade, ou quanto você tem de... aqui dessa câmera está ok? Aquela câmera ali já foi. Nossa, a gente falou tanto que a gente matou a GoPro. Então já está na hora de... Cara, acho que a gente tem que começar a pensar em encerrar aqui. Pô, Canatela, a gente estava... acho que essa colocação no final, acho que foi... Acho que é meio para... A gente começou falando de qualidade de vida, de work-life balance, e a gente está meio voltando para essa questão, de novo, do work-life balance. Eu acho que isso é significativo, assim, acho que muitas das pessoas com quem eu falei nessa aventura toda do Guia dos Perplexos, Michel, Gali e tal, você começa a perceber que todo mundo na faixa dos 40 e poucos, né, voltando a pensar o que é sucesso, o que é estar bem, e acho que isso é uma inspiração e tanto. A sua receita? A minha receita é viver a vida e trabalhar duro, mas trabalhar duro não significa trabalhar longas jornadas, é trabalhar de forma inteligente. Pô, funcionou, você já fez direito, né? Cara, valeu, eu adorei essa história, adorei. Muito bom, vamos ver como é que estão essas maquininhas doidas aqui.